Então, meu pai, gatão. Minha irmã na frente com uma boneca. Meu irmão lá atrás, de boa. E eu estou o quê? Querendo pegar a boneca. Foto clássica, mão na cintura. Antes de ir para a escola, tá vendo aqui? Ah, peraí, tá refletindo, né? Assim, ó. Ah, deu. Olha ali, ó. Eu fingindo que tô pegando o telefone com a mão na cintura, assim, tipo, ai, alô? Olha só a pose. Aqui já é um clássico da minha performance como criança viada, que era a minha primeira coreografia de jazz, então eu estava no meu colã verde musgo, fiz um grande K, botei uma quinta posição e mandei bate uma foto aí, papai. Vamos lá. Gente, gente, ela deu uma gelaminha. Boa noite, Florianópolis. Boa noite, cidadão desassistido de Florianópolis. A Dedra morrendo lá. 3, 2, 1. Aí adoro que o Leandro deve estar rindo, agora eu não estou vendo ele, deve estar no programa de hoje. Hoje eu vou, enfim, fazer essa piada que o Leandro adora. 3, 2, 1. E aí, criançada viada, criançada adulta do Brasil, criançada hétera, criançada de outros países que talvez ainda estejam nos assistindo nesse contexto online. Eu sou Daniel Oliveto e esse é o Criança Viada Show, porque sim, a gente precisa falar sobre esse assunto e por que não? A gente não volta mais pro armário. Criança viada, criança viada, criança viada, criança viada show. Nós estamos disponíveis no YouTube e no Spotify, então você pode tanto assistir a gente aqui em vídeo, como pode também escutar a gente no carro, naquele intervalo do trabalho, na hora do almoço, quando está fazendo uma faxina. A gente vai falar sobre arte, sobre infância, sobre as nossas memórias de criança viada, vai falar também sobre bullying, sobre traumas, mas, sobretudo, nesse recorte aqui do Criança Viada, a gente vai estar tentando entender como que a arte representa um lugar no qual essas crianças puderam se tornar quem elas quiseram ser e um lugar onde a gente faz o que a gente quer e a gente é quem a gente quiser. E aí, viado? As crianças viadas do nosso episódio de hoje, sim, hoje a gente tem 2 convidados, são os atores, dançarinos, produtores, casal fofo do meu coração, meus amigos, parceiros de trabalho de outros projetos, integrantes da Karma Coletivo de Artes Cênicas. A Karma é um coletivo que foi fundado em 2013, aqui em Itajaí, e surge da necessidade de construir um caminho próprio na cena teatral contemporânea, buscando uma linguagem autoral. A companhia desenvolve atividades fundamentadas no trabalho do ator, nas intersecções entre performance, dança e teatro, e na criação e na apresentação de espetáculos. Estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje e sejam bem-vindos. Obrigada, Dani, pelo convite. A gente está bem feliz de estar aqui hoje, participando desse projeto lindo, lindo, lindo. Eu queria que vocês me contassem qual é a primeira lembrança de criança viada de vocês. Bambi Baby. Vamos lá. Olha, a minha primeira lembrança já é relacionada a ser artista, não necessariamente já assim fazendo aulas de alguma coisa, mas, por exemplo, eu lembro muito que nas festinhas da família eu gostava de me apresentar. Eu adorava, eu botava um som. E eu lembro que meu primo de Lages, lá na Serra Catarinense, a gente ia passar férias lá, ele tinha um CD da Enya. Eu achava assim um bafo, eu achava lindas as músicas, daí eu sempre fazia apresentações para toda a família de performance em dança. Eu era uma criança que eu não tinha muitos brinquedos, nunca tive muitos brinquedos, assim. Eu ganhava pouquíssimos brinquedos. E claro, né, na casa da priminha, sempre tinha tudo, muita boneca, muita casinha, muita Barbie. Eu era apaixonado pela Barbie. Ai, achava maravilhoso aquelas roupas, vestido, sapato, cabelo.
E aí, quando chegava em casa, que era um carrinho que me deixava de lado, era um joguinho, uma coisa assim. E eu lembro quando eu ia para casa da minha prima, que eu brincava muito com ela, assim, vamos brincar disso, vamos brincar disso. E aí, claro, o irmão dela, que era um menino, para eles não verem que eu também estava, que ele poderia brincar de boneca, o que que ela fazia? Ela pegava as Barbies dela mais velhas, que elas já é, estragadas, assim, que ela ganhava Barbies novas e essas bonecas mais velhas ficavam de lado. Então ela cortava o cabelo da Barbie toda, deixava o cabelo curtinho, fazia barbinha, bigode, botava roupinha de homem para dizer que é o marido da Barbie. Aí eu podia brincar com essa boneca. E o ó, prima do Leandro, Aham. se você estiver ouvindo a gente agora, se ela compre uma Barbie pro Leandro, uma Barbie nova, e dê para ele. Não, mas assim, aí não, deixa eu falar agora. Passou o tempo, passou anos, eu agora namorando, aí eu ganhei uma Barbie, até vou mostrar aqui, do Mauro. Eu tenho uma Barbie, minha primeira Barbie de anos. Eu nunca tive uma. Aí eu ganhei uma Barbie. Gente, aqui uma criança consertando, uma criança viada consertando o passado da outra criança Isso, viada. Que lindo, Mauro. isso. Eu também não tenho uma Barbie. Ah, tá bom. Pode deixar. Eu também tinha os brinquedos de menino, se bem que assim, meus brinquedos de menino era tipo Thundercats. Se a gente der uma olhada no figurino deles, acho Uhum. que eles já estavam ali lançando algumas tendências e algumas perguntas para a gente. Mas tinha também uns He-Man, comandos em ação. Era uma mistura, assim, né, de coisas. Assim. Eu lembro que eu ganhei uma vez de Natal a toca do Rambo. Só que era um bagulho gigante, gente. Não tinha espaço para aquilo, para a gente deixar as coisas montadas, sabe? Era montava um brinquedo que eu deixava embaixo da cama. E aí a minha irmã tinha a Barbie, tinha a Moranguinho. E aí você pensa como a criança lida bem com a diversidade e o quanto o problema está no adulto, tá, gente? Porque, gente, o Comandos em Ação casava com a Barbie, não importa que ele dava Sim. basicamente o Comandos em Ação era quase o tamanho da cabeça de uma Barbie, né? A Moranguinho casava com o He-Man, e eles iam morar onde? Na toca dos Thundercats, eles iam Pronto. morar na toca do Rambo, lá no negócio do Rambo. E eu sempre tive essa relação com a minha irmã, assim, a gente brincava muito e inventava coisas, assim, louquíssimas. E apesar de eu também ter essa frustração, tá, gente? De não poder, quando brincava era assim muito dentro de casa, mas junta todos os amiguinhos, aí a gente não pode brincar, porque aí pegou, tá segurando a Barbie noiva, viadinho. Uhum, uhum. A gente está no quarto Patrulha. episódio agora do Criança Viada e juntando as histórias, eu tive uma sensação agora de que parece que a gente morava todo mundo no mesmo bairro. Parece, parece. Uhum. Tem alguma outra história de repreensão que vocês lembrem ou que seja marcante? Alguma mágoa em relação a alguma repreensão que talvez vocês nunca tenham esquecido? Assim, era uma coisa que até depois eu conversei com eles, com os meus pais, que eu lembro que eles me poliam porque eu tinha mania de parar com a mão na cintura. E eles falavam, tira essa mão da cintura. Porque eles achavam que, não sei, a mão na cintura era coisa de menina. Depois eu conversei com eles, eles perceberam muitos anos depois, que bobagem, né? Mas isso me marcava, porque eu botava a mão na cintura e falava que não podia botar a mão na cintura. Eu disse, ué, por que não pode botar a mão na cintura? Eu tenho uma pinta na perna, eu nunca vou esquecer isso, tem uma pinta na perna, na coxa interna, assim, que ela parece a pinta da Angélica, assim, eu tenho uma pinta, assim, na perna. E quando eu era criança, eu lembro que quando eu usava short e aparecia essa pinta, todo mundo falava, ai, olha ali, parece a pinta da Angélica, e não sei o quê, cara. Eu escondia, eu tinha vergonha de usar. Esse foi um trauma, para mim, foi um trauma muito grande, assim, porque eu demorei a querer usar bermuda por causa dessa pinta. A gente fala que a criança não tem muita maldade, né? A criança lida muito bem com a diversidade, mas a gente já vem com a maldade de lá, né, gente? Uhum. Uma das questões, assim, para mim, que mais me estimula a mexer nesse vespeiro da criança viada é também tentar entender, primeiro, abrir uma discussão sobre a criança viada como uma forma de expressão, né? E não sou eu que estou falando isso, né? As teorias de gênero estão falando isso. É a primeira vez que eu estou lidando com isso diretamente num trabalho, né?
Mas eu tenho gostado muito, assim, de perceber como para cada um isso ressoa de uma maneira diferente, porque todas essas coisas que a gente fazia ou foi reprimido e depois fazia escondido, tem muito mais a ver com formas de expressão do que necessariamente indícios de que essa criança vai se tornar um adulto gay, né? Sim. Tem muitos amigos héteros que mostram pra gente fotos, quando surgiu lá o Tumblr, né, do Criança Viada, tinha muita gente que mandava foto, mostrava foto, hétero, gente que, né, com outra orientação, e que diz, olha que a brincadeira do Criança Viada tem a ver com isso. Olha que criança viada, porque a criança estava o quê? Com a mão na cintura. Ainda assim, isso também pode ser um indício de que você, né, de que existe uma orientação em construção ali, né? Então, sobre essa primeira parte, assim, pensando a memória de infância, antes da gente começar a entrar na adolescência, porque eu também não sei muito bem onde que isso aparece, vocês têm alguma memória que indique para vocês hoje, assim, do tipo, olha, talvez já existisse algum tipo de predileção, de orientação, algum afeto que talvez seja uma pista, vamos pensar assim, de uma orientação sexual desenvolvida? Eu tenho. Quando eu lembro de sempre ter o sonho, quando eu era criança, assim, eu pensava, eu queria ter um melhor amigo. E nunca era melhor amiga, eu queria ter um melhor amigo. Eu queria ter um amigo para fazer as coisas comigo, para brincar comigo. Era sempre um menino, e eu sempre projetava no menino da escola que ele vai ser o meu melhor amigo. Então hoje eu vejo, assim, que já era, tipo... E, nossa, por exemplo, os meninos, na época das Chiquititas, que depois eu vou mostrar umas coisinhas para vocês, tinha as meninas, né, no começo, depois tinha os meninos. E eu era apaixonado pelos meninos. Nossa, todos os meninos eram... Assim, queria ser amigo deles, sabe? Eu sempre era rodeado de meninas. Meninas, meninas, meninas. Eu já tinha essa vontade de ficar com elas, assim. Lá em casa, a gente fazia... Eu chamava as meninas, a gente montava barraquinha com o lençol da mãe, pra gente brincar dentro de casinha. Mas era sempre as meninas que brincavam lá em casa. E aí eu lembro que, assim, ó, eu nunca fui apaixonado ou tive uma atração por algum rapaz, assim, por exemplo, na época da escola. Mas eu lembro que eu me apaixonei, eu achava, assim, para mim eu acho que foi na quarta série por um professor. Eu lembro que quando aquele professor que entrou na sala de aula, ele foi dar aula para a gente nos anos iniciais ali, eu achava ele lindo, lindo, assim, meu Deus, mas que professor bonito, não sei, tinha alguma coisa nele, eu amava a aula dele, amava, não sei se era de educação física, eu acho que era educação física, eu achava ele, meu Deus, ele é lindo, lindo, lindo. Eu nem prestava atenção, eu lembro que eu não prestava muita atenção no que ele falava, mas eu olhava, ele tinha um rosto bonito, quadrado, assim, era um magro, alto, mas era um homem bonito, assim. Então, aquilo, eu ficava meio nervoso, assim, quando ele entrava na sala de aula, sabe? Queria comentar uma coisa antes de encerrar esse bloco, porque eu lembrei, é uma coisa que a gente está o tempo inteiro tentando repensar, e cada episódio eu vou lembrando de uma coisa que vai me dando uma pista, então talvez eu vou falar mais para ter esse registro, não sei se isso entra no corte ou não, mas eu lembro da minha infância de ter 3 amigos em diferentes fases da vida. Um chamava Marco Antônio, está aqui nas fotos de primeira série. Depois tinha um outro menino que chamava Alex, e depois um menino que chamava Diego. E eu, hoje, olhando assim, eu identifico que já era algum tipo de afeto, de tipo assim, de sempre te projetar, né? Aquele amiguinho que tu sempre quer brincar com aquele amigo. Depois vão existir, naturalmente, assim, na adolescência, a fase, né, mais da erotização, aí já é uma outra coisa. Esses 3 amigos que eu tô falando não tem nada a ver com isso. A gente nunca teve nada de, mexe aqui que eu mexo ali. Não é nada disso, mas eu identifico como essa projeção que o Maurinho falou também, né, de você projetar um lugar assim, que para a gente era um lugar que era negado, né, porque a gente estava o tempo inteiro sendo forçado a pensar que vai namorar com ela quando crescer. Então a gente meio que acho que a gente começava a projetar as coisas às escondidas, assim, né? Como que era a relação de vocês com esse contexto artístico na escola, né? Dos bons e velhos, às vezes nem tão bons números artísticos que os professores tinham que ralar para fazer com a gente, né?
Se vocês têm uma memória de algum trabalho artístico. E se vocês têm, Leandro, uma memória de algum número artístico, Leandro, de dança, de repente, com algum personagem que talvez você não pôde fazer. Meu Deus, deixa eu lembrar, calma. Ai, meu Deus. Como meu Deus que eu não pude fazer? Qual era? Ai, tô nervoso, Dani. Eu te contei, me Envolve El lembra, Chan. vai. Envolve El Chan. Ah, Conta aí. Botando as amigas na fogueira. sim. Ah, tá. Ah, claro. Eu lembro que tinha várias bandas de axé. E o Tchan era, na minha época, era o que mais fervia, né? Na minha infância, mais fervia, mais fervia. E eu, por gostar de dançar, o Tchan e tudo, eu lembro que tinha uma vizinha minha chamada Diana, que ela sempre levava, ela tinha as fitas, né? Porque não era nem CD, era fita, né? E eu gostava muito de dançar e tudo, e eu não podia fazer porque elas sempre debochavam de mim, né? Porque eu gostava de fazer coreografia e dançava. E aí o que acontece? Muitas vezes, então, o que acontecia? Eu era o jacaré, eu fazia o jacaré, né? Porque não podia. Mas assim, a minha vontade era dançar o que elas faziam, né? Que elas assim, batiam, dançavam, rebolavam e tal. Eu tinha que dançar mais assim, o De jacaré no cabelo, meio. cabelo pro lado. Isso, não podia. Aí, só que eu sabia todas as coreografias, tudo, eu sabia tudo. E todo aniversário eu levava essas fitas e assim, as meninadas tudo dançando, e eu meio que ficava meio de lado também, assim, eu gostava muito de dançar, mas meio retraído também, porque imagina, era o pai das minhas amigas olhando, era os primos delas, tudo. Então, para mim foi bem difícil, assim. Eu tinha que sempre camuflar isso, mas quando eu tava com elas, eu dançava, ia e tal, inventava figurino, botava coisa na cabeça. Uma vez eu peguei uma saia da minha mãe, nunca vou esquecer. Era uma saia vermelha que girava assim, e eu ficava dançando. Eu tinha com aquela saia, e balançava para cá, e balançava para lá, assim. Eu lembro de escola, assim, eu sempre fui a criança artista, né? Então, assim, todo mundo queria que eu fizesse a apresentação, mas, assim, eu lembro que dançar era um tabu. Eu gostava de fazer, por exemplo, personagem, cantar, alguma coisa mais assim, mas dançar, para mim, era uma coisa mais assim a dança parece que a gente coloca que é uma exposição maior, não sei, pensava assim, né, naquele momento. Mas eu era uma criança que dançava já, fazia aula de dança, comecei a fazer aula de dança com 7 anos. Mas era uma coisa assim, ó, nunca na escola. Eu dançava fora. Os meus amiguinhos da escola, eles não podiam nem saber que eu fazia aula. Imagina se eles soubessem que eu fazia aula de balé com 7 anos de idade. Então, assim, era uma vida dupla. Aquele clássico, né, da dança como coisa de menina já desde a criança, É. né? As meninas vão fazer o balé e os meninos vão fazer o karatê. Uhum. Eu fiz karatê. Bambi moça. Bom, e assim a gente adentra, então, o período fantasmagórico da escola, do bullying, da adolescência. Então, vou começar perguntando que memória de bullying é a mais presente para vocês, assim, a que mais gerou mágoa, a que a volta e meia aparece lá no fundinho da memória, que dá aquela raiva, aquela vontade de encontrar a pessoa nos dias de hoje. Na época do ensino fundamental, séries finais ali, do quinto ao nono ano, oitavo na época, uns 4 anos ali, para mim foi um terror, assim, eu acho que foi a pior fase da minha vida nesse sentido, foi na escola, nesse período. Todo dia eu tinha uma brincadeirinha, uma piadinha, e dentro da sala de aula eu já sofri algumas coisas, como, por exemplo, de na hora do recreio, tá todo mundo saindo, assim, aí sai todo mundo, uns 2, 3 meninos me chamarem na sala de aula, quando a professora não tá, e começar a passar a mão em mim, entendeu? Dizer, tu gosta disso, tu gosta daquilo. Até eventos da escola, eu nunca fui muito, como vocês falaram, de dançar em público, apresentar, eu tive muita vontade sempre de fazer e fazer apresentação de dança, porque a escola sempre tinha festival de dança, eu sempre queria participar, mas do jeito que eu sofria já o bullying na sala de aula, imagina fazer uma apresentação artística para a escola, né? Então eu não tive
Eu não tive coragem, nunca passou isso pela minha cabeça. Na época que a gente não sabia também, eu não sabia o que significava, né, isso. Eu não sabia, tipo, por que bicha, por que viado, por que eu tô só porque eu tô com as meninas. Eu, a partir do 7º ano, eu comecei a estudar em escola, colégio católico. Então, tinha uma questão, além de eu ser a criança retraída, porque daí eu comecei eu entrei no colégio particular. Eu sempre estudei em escola pública, enfim. Então, já tinha a questão de eu sou pobre e o pessoal todo é o pessoal riquinho da cidade, né? Escola, a escola dos sobrenomes aqui de Itajaí, né? Digamos assim. Então, eu já tinha essa questão. E a outra questão era que era uma criança que dançava, fazia aula de balé, de jazz, enfim, de coisas assim, e escondia ao máximo. E na época, eu estava dançando, e estava dançando no Festival de Dança de Joinville, isso 2000, sei lá. Aí saiu uma publicação no jornal, Diário Catarinense, e os professores, alguém achou, enfim, porque era eu e outra menina, que também era do colégio, colocaram no mural. E eles viram. Pronto, né? Ali começou o terror, assim, porque além de ser... Já era uma criança retraída, né? Que não... como o Leandro falou, assim, eu evitava me apresentar, evitava falar. Aí tinha o plus também, de como meu nome é com M, geralmente eu estava no meio da tabela da chamada, e geralmente meu número é o 24. O 24 é ligado ao viado, né? Então, assim, muitas vezes meu número é 24. Então, assim, ó, era um terror quando o professor chamava só pelo número, por exemplo. Eu lembro dessa memória, assim, pelo amor de Deus, tomara que ele chame pelo meu nome, e não pelo número. Aí tinha professor que não tinha tato nenhum, né? A maioria, né? Não tinha sensibilidade nenhuma para essa questão. E eu lembro de sofrer bullying, assim, mas bullying verbal mesmo, assim, de tirar sarro mesmo, assim, até o terceirão. Eu sofri até o 3º ano. E eu não reagia. Eu lembro de um rapaz, na época do ensino fundamental, que estudou comigo. O nome dele, eu não esqueci, é Jefferson. Ele foi a pessoa que me infernizou o ensino fundamental inteiro. Ele era o que mais debochava de mim, me chamava de viadinho, de tudo. Passando agora a fase adulta, uns 2, 3 anos atrás, eu tenho uma solicitação de amizade no Facebook. E ele me adicionou. Quando ele me adicionou no Facebook, eu mandei uma mensagem assim, ó, eu mandei para ele assim, oi, ele assim, oi, tudo bom? Ele assim, ó, oi, tudo bem? Me respondeu, tu lembra de mim? Quando ele falou isso, aí eu falei, eu lembro. Tu também lembra de mim, né? Eu era o Leandro, que tu sofria bullying, que tu me chamava de viadinho na sala, que tu dizia que eu era bichinha, que eu só vivia com as meninas, que passou a mão em mim, que não sei o que, não sei o que. Isso, eu falei para ele, isso eu nunca vou esquecer, tá? Meu ensino fundamental inteiro eu passei terror naquele ensino fundamental por causa de ti, porque eu era muito frustrado na época, então, assim, eu falei isso para ele, tudo isso que eu falei para ele. O que ele falou para mim? Ele respondeu, falando, e pediu 1000 desculpas, que ele não tinha noção do que ele estava fazendo, e que hoje, como ele é casado, ele tem o melhor amigo dele, é o padrinho do casamento dele e é gay. Ele pediu perdão por ter feito aquilo. Daí eu falei pra ele, pois é, mas a gente nunca esquece, né? Falei pra ele. Quem apanha não Aí esquece. foi isso, assim, quem apanha não esquece. Mas eu me senti aliviado, de você bem sério, ter falado isso, mesmo passando anos depois, ter a oportunidade de falar para alguém o que tu sofreu na época. Vou me contradizer de novo, então, né? Acho que comecei falando que a criança lida muito bem com a diversidade, olha como a criança lida com a diversidade, depois a gente falou, olha como a criança já vem com a maldade. Quando o Maurinho ficou falando aqui do 24, assim, gente, quem bota isso na cabeça da criança é adulto. Claro. A criança não Total. vem com esse tipo de Não. maldade de fábrica, né? A gente vem com a maldade de fábrica, que é a defesa, as coisas mais primitivas, creio eu. A gente vai reproduzindo essas lógicas, né? Porque a gente ouve em casa que você não revida, você não é homem, revida. Então, se não revidar, eu não sou homem. E aí o balaio do trauma vai ficando cada vez mais pesado, assim, né? O processo do bullying, ele complica ainda mais um período que já é muito difícil, que é esse período do autoentendimento, assim, né? Que, assim, a adolescência já é um inferno por si só, né? Sem marcadores, ela já é um inferno por si só, porque o corpo está mudando, tu tem que tomar decisões para o teu futuro,
E aí, quando você se sente desamparado nesse sentido, né, que você, dentro de uma escola, você não vê nenhuma perspectiva de que eu posso ter esse tipo de afeto Uhum. que a adolescência nos Uhum. traz como uma demanda, eu não posso, nunca vou poder paquerar, na nossa geração, pelo menos, a coisa está mudando um pouco, mas Uhum. ainda é, Uhum. né, não vou dizer que agora está melhor, não. Claro. Talvez esteja mais possível dentro das escolas, meninas Sim. namoram, dão a mão, bancam, enfrentam, e é uma luta contínua. Mas dentro desse processo de tanto ódio, como surge o amor? Em que momento acontece o primeiro afeto, a primeira coisa, o primeiro beijinho sem culpa, ou até com culpa? Mas quando que surge isso se é que foi na adolescência, né? No meu já foi na fase adulta. Quando que surge assim o primeiro crush que deu certo, que namoradinho, pega na mão escondido? Eu, na adolescência, na verdade, quando eu fui para o ensino médio, eu lembro que eu lembro que eu comecei a fazer aula de dança. Então, tá, eu vou fazer então dança de rua, porque dança de rua é uma dança mais máscula, digamos Uhum. assim, mais universo masculino, é aquele pensamento, né? Uhum. E aí, nesse período ali de 15 anos que eu comecei que daí a fase da transformação, né? Que tu começa já a sentir é, coisas assim, o teu corpo muda, tu já começa a sentir, sentir sensações assim de querer ficar mais perto de alguém, ou né, de paquera, dessa coisa toda. Eu, na adolescência também, eu ainda não tive desejo por meninos, assim, eu tive ficantes meninas, sabe? Eu lembro que eu era apaixonadinho por elas, gostava de estar abraçadinho, beijando, mas ainda tinha algo dentro de mim que não me deixava além disso, sabe? Tinha alguma coisa que não me deixava além de beijar e abraçar, sabe? Realmente, assim, tinha um bloqueio que eu também ficava, e eu ficava, é uma dúvidazinha que tinha que eu falava, mas que eu achava, começava a achar os meninos bonitos mesmo, né? Nessa época, achava os meninos interessantes, tipo assim, meu. E é aquela coisa, a gente tem já atração também pelo corpo, né? Já do adolescente, o menino que faz educação física, estava sem camisa, de regata, com o braço fortinho, que já a meninos que já iam para academia, né? Na época, enfim, ou meninos que jogavam bola, né? Geralmente era na escola, eram meninos que jogavam bola. Aí usavam short, aparecia as coxas, aparecia as pernas, já olhava, tinha aquele olhar já meio, que bonito, que interessante. Será que eu quero ser igual assim? A gente fica confunde se a gente quer, né? Mas será que eu quero ter igual ou quero para mim? A gente ficava É. nessa, né? Nesse pensamento assim. E aí eu tive duas meninas, tipo, duas namoradinhas assim, que assim durou pouco tempo e eu não tive muito, meu relacionamento não durou porque eu não conseguia ir. Só que assim eu lembro que a gente ficava agarradinho, eu não conseguia mais, não conseguia mais e isso começou a me agoniar. Essa fase eu comecei a perceber que tipo assim, não é isso que eu quero. Não é isso, não é isso, não é isso, mas como é que eu faço para, sabe, para ir dar um passo além, assim? O que eu faço? Eu acho que eu tô sentindo atração por meninos, é isso, mas aí para mim foi uma fase também difícil, porque como é que eu ia contar para minha mãe isso, assim, mãe, eu gosto de menino, ou, né? Então, nessa fase aí, eu tinha um amigo na frente da minha casa, também adolescente, a gente conversava um pouquinho mais, e eu já tinha um olhar mais diferenciado para ele na adolescência, entendeu? Quando na fase de criança. Meu olhar para ele mudou, assim, mudou acho que comecei a achar ele mais interessante, sabe? Aquela coisa, vamos brincar, vamos fazer isso, sabe? A gente fica mais perto dele, entendeu? Tanto é que, na verdade, ali com 16 anos ali, que foi eu tive minha primeira experiência sexual mesmo, foi com ele. Foi com meu vizinho, um homem, sabe? Assim. Isso é E aí, corajoso. tipo assim, experiência que eu digo, né, assim, vai indo aqui, ali, né, umas coisas assim mais de boa. Soft. Quantos anos Soft, isso? com 16 anos. 16 anos, isso. Aí, dali eu meio que eu vi que era aquilo que eu sentia já um certo, uma vontade de querer fazer, né, de querer estar com os meninos, beijar os meninos, de estar com os meninos, né, de fato, assim, mas não
é além de, como é que é, de amizade, já via que era uma coisa a mais, assim, que me atiçou, sabe? E aí eu vi que era aquilo que eu queria, sabe? Era aquilo que eu queria, aquilo que me dava tesão, de fato, né? De estar com os meninos né, nessa fase, assim. Para que essa culpa toda, né? Não podia ter experimentado lá atrás, não podia todo mundo experimentar tudo Não, e imagina. é muito louco. Por que que a gente não pensou isso naquela época? É. Ou por que que a gente não tinha força É, e estava melhor amparado para poder se é. perguntar e experimentar essas coisas? Porque para mim também, assim, é uma culpa que vai se resolver lá com 18, 19. Eu também, tive na adolescência, tive umas apaixonite por umas meninas, assim, geralmente as meninas que dançavam comigo, que eu passava mais tempo, assim, então tinha as meninas que gostavam de mim, né, também tinha, e as meninas que eu gostava. Mas nunca desenvolveu muito. Com uma, eu cheguei a ficar algumas vezes, uns beijinhos, assim, que foi meu primeiro beijo, mas eu lembro que daí, quando eu saio da escola e vou para a faculdade, com 17 anos, que daí eu encontro a minha turma, faculdade, né, gente? Que daí a gente encontra a nossa turma. E é ali que eu encontro um melhor amigo. O tão sonhado melhor amigo chega aos 17 anos, finalmente. E daí, claro, que o melhor amigo é a pessoa que eu me apaixono, né? Eu confundo, né? Imagina, eu tenho um menino que é gay também. Nossa, ele é gay também. Então, eu me apaixono por ele. E hoje é meu melhor amigo até hoje, né? Então, mas foi muito engraçado, assim, como a gente... Isso ficou marcado para mim, né? De ter esse melhor amigo. E quando aconteceu, eu me apaixonei. Mas a minha primeira experiência, assim, tipo, sexual mesmo com o menino foi depois, foi lá para os 20 anos já, porque, gente, é como vocês falaram, né? Era um passo muito além, assim, pensar. Imagina, beijar um menino, imagina, nossa, transar com o menino, era uma coisa assim muito. Nossa, eu acho que depois disso eu sou muito adulto, assim, né? E poderia ter feito isso antes, assim, né? Mas enfim. E foi com o meu primeiro namorado, assim, bem romantiquinho. Bem romantiquinho. Se olhar já era errado, imagina transar, né? Nossa, imagina. Quando e como acontece a saída do armário, a tal saída do armário? Ah. Gradativa ou Uhum. não? Já saí de uma vez, A minha prontinho. Então, foi bem de uma vez. Por quê? Agora, emendando com o que eu tava falando até agora, né? Esse meu melhor amigo não queria ficar comigo, porque para ele já era mais velho. Então, tipo assim, para ele já tava resolvido. Ele era meu melhor amigo. E ele já tinha tido experiências, enfim. E para mim, não. Para mim, a gente tinha que ficar. E eu lembro que um dia eu chorei muito, chorava dentro de casa. Chorei, 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 e meu pai e minha mãe achando estranho. Por que que tu tá chorando? Eles ficavam insistindo. E eu falava, ai, é porque eu briguei com fulano. Daí minha mãe, tá. Mas por quê? Por que vocês brigaram? Eu disse, não sei, é porque não quer ser melhor meu amigo. Aí minha mãe e meu pai maravilhosos tiveram a sensibilidade. Minha mãe perguntou se eu sentia pelo esse meu amigo, meu melhor amigo, mais do que amizade. Daí eu lembro que eu fiquei assim, eu chorava assim, com o rosto tampado, né? Eu não conseguia nem olhar para o rosto deles, porque eu estava com muita vergonha. Daí eu só confirmei que sim, eu sentia mais do que amizade. Pronto, ali foi assim. Minha mãe falou, e qual é o problema, não sei o quê, e eu chorando, e parece que sai o caminhão das costas, né? O caminhão sai das costas, e foi de uma maneira assim, até hoje pensando, foi uma maneira bem bonita, assim. Ali me libertei dessa vergonha, né? E passou a ser um orgulho a partir dali. Claro que eu fui uma pessoa, um adolescente, enfim, uma criança, que tive esse privilégio, né, de ter pais que sempre me compreenderam e sempre olharam de uma forma
delicada para essa questão. Foi assim. Eu fui bem, assim, ó, assim que eu comecei a fazer teatro com 19 anos. Eu comecei a me abrir, meu armário ali foi realmente por causa do teatro, né? Quando fiz, eu acho, 21, cara, 21, 22 anos que realmente eu falei que eu era gay, tá? Pra minha família. Foi aí que eu falei. Por quê? Eu lembro que nesse ano ali de 19, eu acho que foi 20, quando eu fiz 20 anos, eu, eu lembro uma vez que a gente foi ensaiar na praia, eu fui com o Valentim ensaiar, a gente estava ensaiando o Banquete dos Miseráveis, e o Valentim sempre gostava de ensaiar lugares diferentes da Casa da Cultura, assim. E eu lembro que o Valentim tinha recém chegado de São Paulo, e aí ele me falou, o Valentim tinha uma foto minha é, com ele, e ele tinha levado, acho, umas fotos para São Paulo, não sei o que que era, e aí ele mostrou essas fotos para o sobrinho dele. E aí, quando o Valentim voltou, o Valentim para mim assim, eu tava em São Paulo, não sei o quê, e eu mostrei as tuas fotos, o meu sobrinho perguntou quem tu era. Na época, a gente tinha era Orkut. Aí eu fui olhar quem era. Aí eu achei interessante. Disse, legal, eu vou adicionar ele. Aí a gente começou a conversar. E aí, quando ele veio para Itajaí, eu já estava muito apaixonado por ele. A gente estava conversando, estava muito apaixonado por ele, apaixonado, apaixonado. Ele veio para cá, aí eu me apaixonei, chorei horrores por ele quando ele foi embora. Ele deixou uma camisa dele na minha casa, eu chorava cheirando aquela camisa dele. E eu escondido em casa, chorando, chorando. Eu botava debaixo do meu guarda-roupa, assim, bem embaixo, para minha tia não ver, né? Escondida, assim, aquela camiseta ali. Daí uma vez ela perguntou, tá, mas o que é essa camiseta? Na época ela perguntava assim, não, essa camiseta é eu não sei, eu acho que alguém do teatro deixou aqui em casa, eu inventava uma desculpa na época. Mas eu não queria lavar aquela camiseta. Aquela camiseta tinha o cheiro dele. Olha, ficou uns 2 meses ali no meu armário com o cheiro dele, eu não queria lavar essa camiseta. Então, aí nessa época aí, que eu tava muito, eu fiquei muito mal ali, porque eu tava sofrendo muito por ele, que daí eu lembro que foi num almoço na minha casa. Nessa época eu tava muito agoniado, eu não podia falar com ninguém essa paixão que eu tava sentindo, não. Eu tinha medo qual é a reação das pessoas, né? Enfim, eu falei alguma coisa que minha avó falou para mim assim, ó. O que é isso? Tá falando isso? Parece coisa de marica. Cara, aí foi aonde eu esgotei. Aí eu peguei e falei assim, vó, eu sou gay. Aí quando eu falei isso, aí tudo desabou. Aí deu o maior fuzuê na minha casa. A minha avó não falou comigo alguns meses, uns 2, 3 meses. Ela já pegou as coisas dela, foi lá para casa da irmã dela em Tijucas, ficou lá um tempão, que ela não queria olhar para minha cara. A minha mãe veio chorando de Balneário Camboriú, que ela mora lá, veio falar comigo, chorando, que não era isso que ela queria para mim. A gente já sabia que isso ia estourar, né? Assim, uma hora ia estourar, uma hora a gente vai acabar falando, porque a gente não consegue guardar também o que a gente está sentindo por muito tempo, né? Aí a única pessoa que eu lembro que esteve do meu lado foi sempre a minha tia, que mora comigo, que sempre me abraçou, dizendo que me entendia. E aí eu fiquei mais confortável por esse lado na época. Aí hoje minha mãe já me aceita, minha avó me aceita também e tal. Mas a minha paixão mesmo começou no teatro. Minha primeira paixão foi no teatro. Então, agora a gente vai para um ping-pong. Ping-pong a três. Outra coisa que eu não me... Outra coisa que eu também... Nunca fiz. Vamos para um vôlei. Estou falando de podcast, gente. Ping Bambi Pong. Qual era a música da criança viada? Eu não lembro exatamente da música, mas para mim era Chiquititas, qualquer música das Chiquititas, porque eu tinha todos os álbuns, eu tinha pôster, então eram as coreografias e as músicas das Chiquititas. O meu era da Xuxa. Tudo que era da Xuxa, adorava. Show da Xuxa, turma da Xuxa, tudo. Na época que é o show da Xuxa, né? A gente tá falando. Que ela entrava, que ela saía da nave, que ela tinha um microfone de palhacinho, né? Nessa época aí era as músicas que eu mais ouvia, assim. Gostava bastante. Qual era o crush da criança viada? Eu tinha crushzinho no Pedro do Castelo rá tim Inclusive, hoje é o maior gato, caramba. Eu acho que era esse da TVI, dos meninos das Chiquititas, né? Eu amava.
Olha, talvez, assim... eu acho que foi, assim, na verdade, uns meninos da escola que eu achava bonitinho, como eu falei. Acho que era isso, os meninos da escola, assim. Alguns, né? Não todos, né? Tinha uns que eram... geralmente eram os mais... Os CDFs, assim, sabe? Os que não incomodavam, os que não Ah, tiravam os sarro, é sempre fofos. os inteligentes, assim, os que as meninas... Geralmente eram que as meninas gostavam. E os meninos héteros não aprendiam com isso. Não, O que a criança viada queria ser quando crescesse? Eu queria ser o maior bailarino do mundo. Eu sempre quis ser. Eu almejava quando criança, eu vou ser o maior de todos os bailarinos da história. Eu queria ser o Baryshnikov, assim. Aí eu fui crescendo, fui vendo que não ia dar muito certo e fui desistindo, assim, porque era muito longe. a gente quando é criança, a gente tem tanta coisa, a gente quer ser tudo, né? Na verdade, né? Uma hora a gente quer ser isso, uma hora a gente quer ser aquilo. Eu não pensava muito no que eu ia fazer quando crescer, assim, mas eu acho que eu já sabia que era algo relacionado à arte, assim. Eu acho que é mais na dança, porque o maior tempo da minha infância eu era isso, era botava o CDzinho ali e ia dançar. A bichinha ia dançar, era eu. Vai lá, dança, dança lá. Boquinha da garrafa, eu tava lá ralando. Era isso. O que a criança viada não pôde ganhar de Natal? Eu lembro que quando eu não chegava a pedir para os meus pais esses brinquedos, eles nem sabiam que eu gostaria de ter, mas eu gostaria de ser surpreendido no Natal com, por exemplo, tinha pipoqueira da Eliana, máquina de sorvete da Eliana, não sei o que da Angélica, não sei o que da Xuxa. A Eliana tinha vários, eu adorava, eu gostava mais da Eliana, né? Claro, além das bonecas, né? Óbvio. Eu sempre queria ter igual a Barbie, o meu sonho era ter a Barbie, né? Além disso, mas teve um brinquedo que até hoje é muito caro, que eu nunca tive, na época era o Playmobil. Lembra? Tem uns bonequinhos Playmobil? Eu amava aquilo, eu amava. Adorava montar e e hoje eu acho que é Lego, né? Não sei se ainda tem Playmobil, mas que é muito caro. Hoje ainda é um brinquedo muito caro. Eu nunca tive e meus primos tinham. Umas coisas que se dão por ser uma coisa de criança e outras questões econômicas também. Eu lembro que era É, Uhum. muito caro. Eu tinha, assim, sei lá, cara. 2, 3 Playmobil. Mas eu queria ter a escolinha do Playmobil, gente. Era um Sim, absurdo, era um rim para ter aquilo. Última pergunta do nosso ping-pong. Quem protegeu a criança viada? a minha prima me protegeu muito, muito. Essa minha prima, Vanessa, nossa, ela me defendia de tudo. Se alguém me xingava, ela que me defendia. Se eu quisesse me vestir, eu lembro uma vez que eu me vesti, né, no carnaval, na casa dela, a gente pegou, ela tinha um monte de fantasia de carnaval. E eu lembro que ela tinha uma fantasia que era de cigana. Era uma sainha assim com aquelas moedinhas, sabe? E uns negocinhos na cabeça. E eu lembro que a gente começou a brincar no quarto dela assim, ó. Eu queria, bota. Ela, pode botar, pode botar. Então, para ela, tudo podia. Então, ela sempre me defendia, sabe? Então, eu me sentia muito livre com ela. Muito livre, assim. Eu acho que quem me protegeu sempre foi os meus pais mesmo. Eles sempre me protegeram, assim. Eu lembro de... Teve um episódio, para mim é bem, bem emblemático, que uma professora de dança, pensa, dança. Eu era o único menino, sempre fui o único menino, claro. Sempre fui magrinho na frente das meninas. Ela me chamou de gazela, que eu dançava que nem uma gazela. Em vez de dançar que nem homem, eu dançava que nem uma gazela, porque eu era muito magrinho, muito frágil, então eu parecia uma gazela. E as meninas acharam graça, eu fiquei super sem graça e cheguei em casa falando com meus pais, chorando. Cara, meu pai e minha mãe foram fazer o BO com a professora. Foi uma situação bem complicada, que depois ela me pediu desculpa, enfim, né? Mas para a gente ver o quanto essas pessoas que trabalham com criança, que trabalham com arte, com dança, não têm o mínimo tato, e não, né? Estamos falando de anos 90, mas assim, a gente sabe que tem história hoje em dia ainda, que isso acontece muito,
E era um ambiente que eu me sentia protegido, né? Era, como eu falei antes lá, a escola era um ambiente de perigo e a escola de dança era onde eu me estava livre. E nem nesse ambiente eu consegui me livrar de homofobia, de preconceito e de, enfim. Eu lembro que os meus pais me defenderam muito. Bambi mulher. Vamos falar então um pouco agora sobre a fase adulta. Ai, No meu nosso Deus. quadro Bambi Mulher. E Eu queria saber como que vocês se conheceram. Ponto. Não. Eu queria saber era como só que isso? vocês se conheceram. Eu ia perguntar engatar uma outra pergunta, mas eu vou deixar para a sequência. Então, teatro, né? A gente começou a fazer teatro junto. O Leandro já fazia na escola de teatro que a gente se conheceu. E eu entrei muito tempo depois. O Leandro já estava lá há um tempo. No ano que eu entrei, o Leandro não estava aqui. O Leandro estava morando fora, no Rio de Janeiro. Rica. Rica. Louca. E quando eu voltei, um pouco tempo, uns meses depois, né, Lê? Tu voltou, né, sei lá, no final do ano, então no começo do ano, no final do ano tu voltou. A gente virou amigo mesmo, de falar as coisas, de pensar, de falar do final de semana, como é que foi, de quem ficou e tal. Até que essa homossexual começou a dar em cima de mim. Não, pera, calma. Eu vou Ah, não. corrigir aí, calma. Corrija. Quando a primeira vez que a gente se viu, eu voltei do Rio, tu já estavas no AECA, Sim. né? O que aconteceu? Aí eu voltei pro AECA, tu tava lá, mas a gente não A se ECA é falava. uma escola de teatro de Esse, Itajaí, gente. Chama Explica. Alunos de Cênico Anchieta, de onde 80% dos atores vieram aqui em Itajaí, isso. coordenada pelo Valentim Schmeller. Aí eu voltei pro AECA, foi em setembro eu voltei pro AECA, tu tinha começado em janeiro daquele ano, né? Aí a gente nem se falava, Danilo, nem dava bola. Eu achava assim, meu, quem é esse guri que tá entrando aqui agora, querendo já ser ator, ou dirigir, sei lá o quê. Aí era assim, a gente nem se falava muito, eu vi que ele era muito sério. O Mauro sempre foi muito sério, assim. Tu olha à primeira vista, tu vê que ele é sério. Mas eu comecei a lembrar dele e falei assim, gente, eu já vi esse guri em algum lugar. E eu lembro, na época que eu dançava, que eu ia para festival de dança, eu lembro dele que dançava na Mary Rosa, que era o único menino que dançava na Mary Rosa, era ele. Ele dançava na Mary Rosa. Aí eu me toquei que era ele. Mas, enfim, a gente começou a se falar mesmo porque o Valentim montou o espetáculo, o Terror e Miséria, do Brecht, e aí eu e o Mauro, ele colocou a gente, a Ana Cláudia, eu acho, na hora de colocar as cenas, assim, o elenco, colocou a gente para fazer 2 cenas juntos, assim. E aí eu acho que a partir daí foi o primeiro contato que a gente começou a ter. Começamos a conversar. Na época, eu estava namorando, eu acho, se não me engano, uns 4 meses, eu estava namorando, mas a gente estava conversando, assim, e o meu namoro não estava muito legal também, não estava, o meu namorado não gostava de teatro, e aí já era difícil, e o Mauro estava ali, a gente estava conversando muita coisa e tal, e eu vi que estava sentindo algo diferente por ele, assim, meu Deus, mas o que está acontecendo? Aí a gente foi começando a conversar, aí meu relacionamento já estava, eu terminei com meu namorado também porque não estava legal, e a gente começou a se conhecer melhor, assim, eu e o Mauro, foi por causa do AECA mesmo, Isso tem quantos anos? vai fazer 9, 19 desse ano. 9 anos. Ai, que lindo. Eu feito um episódio com um casal. Né? E aí, quando vocês criam a Karma, naturalmente vocês já estavam juntos, né? A Karma tem 7 anos. Vai fazer 8. Fazer 8 agora em junho. No começo do namoro. Vou fazer uma pergunta aqui que tem sido bem importante, para mim, pelo menos. Acho que para o público também, depois eles vão nos contar. Eu queria saber de que maneira e quando que o fato de vocês serem pessoas LGBTQIA+, se torna um objeto de trabalho. Eu sei que isso está, né, no trabalho de vocês, mas queria que vocês contassem para a gente quando que isso se torna uma questão na pesquisa, quando isso se torna temática, vamos dizer assim, de um trabalho.
evento. Vocês têm uma produção bem bonita dentro desse contexto. Sim. A gente, logo no começo não, mas assim, um pouco tempo depois, a gente queria estar em cena junto, só eu e o Lê, e então a questão de sermos homens gays veio à tona junto com esse desejo de estar os dois em cena. Então, naturalmente, a gente começou a criar um trabalho em que foi surgindo essas histórias que a gente está contando aqui, foram surgindo durante esse processo, histórias de preconceito, de coisas que a gente viveu e vive, e isso foi ganhando cada vez mais força. Então, em 2015, a gente estreia o Berlim, Dois Corpos à Procura, que é esse trabalho que inaugura, digamos assim, esse lugar assim, da gente pensar sobre essas questões dentro das nosso trabalho. E logo em seguida, a gente começa a pensar num evento, a gente sente a necessidade também de pensar que existem, na região, pelo menos, poucas, até então, né, poucas produções e eventos e iniciativas que deem espaço para pensar esses lugares, assim, né, e falar sobre essas questões. Então, em 2016, a gente faz a primeira edição do Cores, que é uma mostra de arte para a diversidade. A gente fez em 2016 e 2018. Então, isso continua ainda, a gente está num processo atual que ainda vai estar falando e pensando essas questões, que é um trabalho que eu vou dirigir e o Lê vai atuar, em essas questões que foram iniciadas lá em 2015 pelo Berlim. Acho que elas deram uma maturada e agora elas estão vindo de uma outra maneira, mas ainda nesse lugar, assim, para a gente é muito importante. Porque antes também, eu acho, no início do grupo, a gente começou primeiro a descobrir quem somos nós no grupo, né, ali, que queremos, né? E aí essas questões de falar sobre nossas vivências e tudo isso realmente apareceu nesse trabalho no Berlim. E a partir daí também a gente aí começa a ver o que está acontecendo, né, no mundo, no nosso dia a dia. E aí eu acho que aí a gente começa a enfatizar mais nos nossos trabalhos o, o que a gente quer falar, né? O que a gente quer. E claro, né? Falando como homem gay e tudo mais, eu acho que é inevitável um trabalho que eu esteja em cena eu não falar da minha vivência, né? Enfim. Então acho que é a partir daí que aí vem nesse novo trabalho também que a gente está montando agora. Já faz o quê? O Berlim foi em 2015, então é a minha última, por exemplo, meu último processo criativo em cena como ator foi em 2015, né? Então, agora em 2021 já vai fazer 6 anos, né? E aí a gente ainda dá essa continuidade para falar dessas temáticas que nos envolvem, né? Bom, para quem não conhece a Karma, vocês têm uma produção que eu acho que é muito emblemática aqui no contexto da cidade, pela maneira como vocês trabalham com diferentes linguagens, né? Como vocês intercambiam, como vocês interseccionam dança, teatro, e como tem uma relação com a performance, né? Com as visuais. E também é interessante isso do objeto de trabalho estar muito colado na gente, porque vocês também têm um tipo de produção que é de uma dramaturgia muito autoral, né? Todas as dramaturgias de vocês são criadas por vocês, algumas são do Maurinho, outras são dessa relação da companhia com os colaboradores. Então, é muito interessante como pensar essa dramaturgia que nasce da nossa propriocepção, como o sentido exato da palavra, também vai falar sobre essas questões. E eu estou nesse momento, inclusive, né, o Criança Viada é a primeira ação do Ações para Resistir, e foi um processo que eu já sabia lá no início, que eu estava falando sobre um corpo gay, chegando nos 40, pensando o que eu ainda não fiz, o que eu ainda não coloquei em cena, e a resposta estava lá, né, eu nunca falei sobre isso. E queria que vocês falassem um pouquinho sobre o Berlim, e sobre como que esse espetáculo transforma essa percepção de vocês, né? Que contribuição ele deixa para pensar outros trabalhos da companhia.
Foi um ponto de virada muito importante, assim, no nosso trabalho, no que a gente pensava sobre as linguagens que a gente estava se interessando. Foi a primeira vez que a gente viu que poderia trabalhar com essa vivência que a gente tem em dança, e a gente podia trabalhar a teatralidade, a gente podia trabalhar essas questões todas ali reunidas. Foi a primeira vez que a gente pensou isso. Então, foi a primeira vez que a gente se coloca em cena assim mais nu, no sentido de se apresentar e de como um casal, eu e o Leandro, falando ali sobre as nossas vivências. Então, ele foi um ponto de virada muito importante, até para a gente... Hoje a gente vê, assim, como ele foi... ele deu pistas para a gente, assim. Por exemplo, a gente está fazendo um processo hoje que está muito ligado ao Berlim, né? Aquela pesquisa que foi iniciada lá em 2015. Ele vem da minha relação com a palavra, vem da nossa relação com a dança, vem da imagem, muito da imagem, né, que a gente tinha, referência de cinema. Então, tudo está misturado ali nesse trabalho. E mais do que a construção dele, a pesquisa que foi feita, eu acho que a vivência de circular e de apresentar esse trabalho foi, acho que, a coisa mais importante, assim, dessa trajetória. Não só do processo, mas a vivência de cada dia e a cada momento, diferente, inclusive do país, de apresentar esse trabalho, né? Eu lembro que é um dado bem importante, o Berlim, ele surge um ano antes do golpe, e o Cores, que é esse evento que a gente cria, foi um mês depois do golpe da Dilma, que eu lembro que já tinha parece que esse evento foi as pessoas estavam querendo aquilo, um espaço para falar, para ir, para encontrar pessoas. E depois a gente começa a apresentar o Berlim cada vez menos, a partir de... Né, a gente foi minguando. Exato. A partir de 2018 foi minguando, assim, as possibilidades de apresentar esse trabalho mesmo. Inclusive com curadoria dizendo para a gente que a gente optou por outro trabalho de vocês porque esse a gente gostaria muito, mas melhor não. Então, assim, viver esse trabalho foi viver um pouco a história também, assim, a nossa e a história do que a gente está vivendo hoje, assim. Parece que a gente está sempre exagerando quando a gente está falando sobre esse assunto, né? Que quando a gente fala sobre censura, para quem não sabe, em Santa Catarina em Santa Catarina também tivemos casos de censura nos últimos anos. A gente já acompanhava outros casos aí pós-golpe, né? Por exemplo, para dar um exemplo do trabalho Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, da Renata Carvalho. Em Santa Catarina, a gente teve também casos de censura. O caso da Menina e Sua Sombra de Menino, da Malagueta Produções, que pela temática, circulando numa cidade conservadora, uma cidade onde uma pessoa conservadora olhou aquele release e resolveu fazer um furdunço, eles tiveram sessões canceladas. Enfim, sempre é importante registrar isso, porque essas informações elas vão passando por lugares que nem sempre estão nas mídias oficiais, mas a gente percebe, sim, essas censuras declaradas que acontecem, e as pessoas se manifestam e dizem, aqui há uma censura, e também a gente sabe que rolam essas questões, né, das curadorias, dos programadores, que não, essa temática aqui está difícil, que lógico, um curador não vai poder se posicionar assim, às vezes um programador também não, mas que a gente sabe nas internas do quanto essa temática que já deveria estar, a gente já devia estar muito lá na frente. Esperado, né? E vocês passaram por essa transição também, né, do Berlim, assim, quando vocês começaram a apresentar esse trabalho. Eu lembro que, bom, vocês teriam uma ideia, assim, eu lembro aqui em Itajaí de ter visto e falar, caraca, que incrível que eles estão falando disso aqui, porque a gente se fala pouco sobre, né, no contexto da cidade. Eu posso estar sendo injusto até, mas dentro da minha percepção, o Berlim e o Cores são dois trabalhos, né, duas ações muito emblemáticas dentro dessa discussão, né, sobre perspectivas, sobre cidadania LGBTQIA+, em Itajaí, né? Espero que venham muitos outros trabalhos também.
A gente teve numa roda de conversa há pouco, né, falando sobre isso lá no projeto da TESPES, no laboratório, Sim. e a gente puxou ali um bonde de vamos fazer uma setorial de arte LGBTQIA+. Tá mais do que na hora, né, porque a gente tem Tá. esse diálogo muito legal nas setoriais, e é importante deixar registrado que Florianópolis já tem a primeira cidade catarinense, se eu não me equivoco, a ter a criar uma Câmara Setorial Legal. de cidadania, de produção artística LGBTQIA+, em Santa Catarina. Eu lembro que o público do Berlim, eu sentia que era um público diferente dos outros públicos, porque era um público de pessoas que estavam querendo ver sobre isso. Então, e a gente recebia retornos, até, por exemplo, o Matheus Brozevica, que hoje trabalha com a TESPES, ele era meu aluno, trabalhava na escola, então ele sempre ia nos meus espetáculos. E ele fala até hoje, assim, foi assim, quando ele viu o Berlim, disse, eu quero fazer isso, dá para fazer isso. Eu nunca gosto de ser injusto, mas a gente vai sempre ser injusto, porque justamente a gente não tem um mapeamento dessas ações. Exato. Mas queria lembrar da produção da TESPES também, né? A TESPES tem um trabalho chamado Esse Corpo Meu, que discute essa questão do pertencimento. A Cilda sempre aparece nos episódios. Gente. Cilda, meu papai, vem gravar o podcast. Então, tem esse trabalho da TESPES, que é o Esse Corpo Meu, que é um trabalho que discute a questão, né, de você não, para mim, né, a leitura que eu faço desse não pertencimento a uma ideia de corpo, de masculinidade, de feminilidade. A TESPES também organizou um encontro muito legal chamado Morangos Mofados. Isso, verdade. Tem produções. E Itajaí tem uma produção também, que eu vou chamar de periférica, mas de maneira nenhuma pejorativa, mas há um movimento muito bonito na cidade que agora está começando a se profissionalizar nesse sentido de acessar os editais. Então, por isso, quando eu falo de periférico, eu falo desse movimento que vai aparecendo, que a gente fala, mas a gente não conhecia. Estou falando do movimento do sarau. Liberte seu imaginário. Liberte seu imaginário. Estou falando do movimento Liberte seu Imaginário. Desculpa, né? Aquele que quer cortar, que ele não esqueceu. Então, isso, estamos falando do Liberte seu Imaginário, que é um movimento onde existem pessoas LGBTQIA+, existem pessoas, inclusive dentro desse contexto, né? Assim, foi o primeiro lugar onde eu comecei a ver pessoas fazendo transição em Itajaí, se colocando dentro de lugares que não estão relacionados com uma cena profissional, mas que representam um lugar de voz de diversas minorias, né? Itajaí é um evento super emblemático, bonito, e periférico, e que a gente quer que cada vez mais se profissionalize, porque tem muitas vozes ali que a gente começou a conhecer e que nos cabe aí tentar mapear, né? Eu tenho me interessado muito nesse processo, nesse momento, de como que a gente mapeia as colegas que estão aqui, os colegas que estão... Isso também, acho que a gente já comentou uma vez, né, Dani? Por exemplo, Itajaí já teve edições de Parada Gay em Itajaí, que terminaram e nunca mais teve esse movimento, mas Itajaí tinha essa tradição, até um momento, por exemplo. Peraí, deixa eu... que a cachorra tá... Ana Clara. Deu. Itajaí tinha essa tradição, né? Então, por exemplo, drag queens, né? Itajaí tem um ser icônico, né? Da cena catarinense até, né? Que é a Célia Pintelhuda, hoje Célia Maravilha, que é um ícone assim, mas que, como tu diz, não está dentro desse circuito, né, de que a gente... Então, a gente sempre vai esquecer, mas tiveram movimentos muito, muito anteriores que já abriram esse caminho aqui na cidade, né? Enfim. A gente sempre vai carregar uma culpa, mas, ao mesmo tempo, fazer algumas revisões, né? E é impossível a gente negar, por exemplo, que a gente está fazendo um podcast, que é a primeira edição, e que eu fui pensando, a
primeira temporada, porque quero fazer muitas temporadas ainda. Tem sido um lugar muito importante de conversa, e o que não falta é bicha para conversar. Mas cada vez mais também a gente vai se dando conta desses outros lugares que a gente poderia acessar, né? Por exemplo, no meio do processo, porque como essa escolha foi extremamente afetiva, né? Esses primeiros episódios são pessoas que me inspiram a chegar no Ações. Então, eu fiz uma escolha assim, eu quero artistas que me inspiraram, que contribuíram para eu estar aqui. Mas, por exemplo, nessa temporada, nós somos todos atores brancos. Então, assim, por que não tem um ator negro aqui, né? E uma outra questão, por exemplo, somos todos também de um mesmo contexto social, assim, uma classe média meio baixa, que já foi mais pobre, mas a gente, de certa forma, é um tipo de voz um pouco parecida. Então, tem sido muito importante esse processo para também me fazer ver assim, ó, tá vendo como a gente está repetindo alguns lugares, mas ao mesmo tempo entende e respira que esse é um primeiro passo, assim, né? Porque parte da vida da criança viada é carregar culpa, né, gente? Mas tem sido um momento muito importante de reconhecimento, de autorreconhecimento, né? De autorreconhecimento, mas também desse reconhecimento dos pares, assim, né? De quem são os nossos pares, assim, as nossas manas. Vamos para o nosso último bloco. Já que menino, eu podia ficar aqui, a gente pegava uma cervejinha, né? depois na hora de editar. Então, Bambi na Floresta da Memória. Bambi na floresta. Bom, fizemos uma passagem breve aí pela infância, pela adolescência, pela fase adulta. Provavelmente vai acontecer de vocês lembrarem coisas. Depois daqui a gente pode seguir conversando. Eu e o Jô depois conversamos depois do terceiro episódio que a gente gravou há pouco. Ele falou, ai, nossa, depois eu lembrei de tanta coisa para falar. Na hora de não lembra, né? Fica nervoso, também não lembra. Tem sido um processo de continuidade também. Mas eu queria voltar. Uma pergunta para mim que tem sido feita e refeita ao longo desse processo e nesse processo de gravação do podcast, toda a conversa já com a Edra, desde que essa ação surge no Ações, essa ideia de fazer um podcast, de falar sobre essa temática, tem sido uma pergunta que vai demorar para responder, que é se é possível consertar o passado, né? Ou se a gente só melhora um pouco a nossa relação com ele, né? Quando o Lê falou desse menino que o intimidou uma vida inteira, que atazanou, ao mesmo tempo, que bom que você pôde falar sobre isso. A vida a gente vai tentando juntar os pedacinhos e de alguma forma reconstruir. Então, se é possível, a gente já está quase chorando, eu já estou quase chorando, eu sempre choro nesse bloco. Se é que é possível, eu queria lembrar de uma imagem que a gente tem brincado aqui nessas 3 últimas perguntas, que era aquela imagem das cápsulas do tempo, assim, que a gente pegava coisas, enterrava. É uma imagem muito de filme estadunidense. Eu falei americano nos 3 episódios até aqui, mas é estadunidense o termo, somos todos americanos. Mas eu lembro muito dessa imagem de filme, assim, de enterrar coisas que você quer encontrar daqui a um tempo, alguns afetos. O que teria na cápsula do tempo da criança viada? Eu acho que na minha cápsula do tempo teria o colo e o abraço do meu pai e da minha mãe, com certeza. Gostaria de guardá-lo para assim que sempre que possível retomar ele e sentir essa proteção, né? Eu acho que isso. E eu acho que também teria. Eu lembro que eu tinha eu desenhei na 4ª série. Eu desenhei, tinha aula de arte e era o que você quer ser quando adulto. E eu fiz um boneco assim, eu tinha recém começado a dançar. E era o boneco quero ser um grande bailarino. Daí tem eu dançando assim, fazendo uma dança assim. Eu tenho até hoje. Então eu acho que eu guardaria isso para sempre lembrar disso assim, sabe? Que eu sempre quis
quis isso e para não desistir, sabe? Porque eu era uma criança viada que sempre quis ser artista, então acho que não tem como escapar disso, assim. Sempre fazer eu retomar esse lugar de que é isso, né? É isso que eu quero ser, isso que eu sou, isso que eu vou continuar sendo. Então, para mim, eu guardaria nessa cápsula, assim, é a minha tia, se eu pudesse ter ela o resto da minha vida, assim, porque foi a pessoa que mais me... Hoje sou quem sou por causa dela. Ela que me entendeu no momento mais difícil da minha vida, ela que sempre abriu os braços para mim, nos momentos bons que eu passei na infância, momentos ruins também. Ela que soube mais superar isso comigo, assim. E é isso, assim. Então, eu agradeço a ela por tudo, tudo, tudo. Eu daria, com certeza, eu daria a minha vida por ela, assim. Porque se não fosse ela, eu nem seria essa pessoa que eu sou hoje, assim. Sou uma pessoa realizada, sou uma pessoa feliz, assim, de bem com a minha sexualidade, a minha aceitação mesmo, né, de quem eu sou. Então, acho que isso eu devo a ela, sabe? O que vocês diriam para as suas crianças viadas daqui do futuro? Eu diria para dar mais pinta. Eu diria para dar mais, assim, vai, rebola, vai, bota a mão na cintura, porque eu queria muito ser. Eu me podei muito, a gente se poda, né? Todos nós, né? Quando criança, assim. Cara, dança, dança, grita, fala fino, ai, brinca de boneca, grita, faz escândalo. E assim, até hoje eu vejo assim, será que eu sou um homem gay do jeito que eu sou? É, porque porque a minha criança viada não fez o que era para ter feito, eu acho. Porque eu deveria ser muito mais viado. Mas a gente vai é tanta, como tu diz, né, Dani, é tanta culpa que a gente vai se segurando, vai se polindo e que, então eu diria para minha criança viada, para o meu Maurinho lá pequenininho, seja mais viado, seja brinque, grite, rebole, dance ao tchan, ame Chiquititas cada vez mais, e é isso. A gente ouviu tanto libera geral, libera geral, libera geral da Xuxa e não liberou, né, gente? Falaria arrasa. Só isso, arrasa. Faz o que tu quiser fazer, seja quem você é, use a cor que quiser usar, a roupa que quiser, namore quem quiser, tudo. Eu acho que totalmente a liberdade, assim, que a gente não teve, na verdade, né? Porque a gente não, na infância não teve, era muito difícil, né? Então, eu acho que eu daria toda essa, com certeza, de fato, essa liberdade, assim, de ser quem ser feliz, né? Eu acho que é isso. Ser feliz, assim. Por fim, um recado para as crianças viadas de hoje, ou aquelas que ainda não conseguiram, não puderam, mas ainda estão ali assim, querendo sair do armário. Eu sei que existe uma ansiedade dentro delas, mas eu acho que elas têm que ir no tempo, que o tempo de cada um é o tempo de cada um tem seu tempo de maturar, de pensar sobre essas coisas. Uns demoram um pouco mais, outros demoram menos, outros nem demoram, outros já são tão naturais desde sempre. Então eu falaria para ir com calma, tá tranquilo, tá tudo bem, você não necessariamente precisa sair do armário se você não quiser, você não precisa necessariamente dizer para todo mundo. Cara, vai no seu tempo. É claro que é importante, sim, você se colocar, é importante para todo um movimento, mas eu daria um abraço primeiro, um abracinho em quem está se sentindo aí pressionado e com essa tensão toda, e diria, vai com calma que vai dar tudo certo.
Eu diria assim, que você não está sozinho. Acho que é isso. Tudo tem um tempo, vai com calma, não tenha medo, porque lá fora a sociedade é difícil, e que seja forte, né? Para enfrentar tudo isso, cada vez mais ter força para enfrentar. E é isso. E é isso. Ai, ai. Queridos, eu queria muito, muito agradecer que vocês aceitaram o convite, pela generosidade de estar aqui, de fazerem parte também desse projeto, desse processo. Como eu falei, assim, né, tipo, é um processo também muito afetivo e vocês são uma referência, uma inspiração no trabalho que vocês fazem, nas pessoas que vocês são, e no quanto vocês se transformaram também com pessoas, né, fazendo esse trabalho. Eu falei isso algumas vezes com vocês, né, que a gente, eu os vejo hoje muito mais livres dessas amarras depois do Berlim, depois dessa produção. Fiquei muito feliz que vocês toparam estar aqui. Queria pedir para vocês divulgarem as redes sociais de vocês, para a gente, para quem não segue ainda, quem não conhece, conhecer o trabalho da Karma. Instagram.com/karma.coletivo e o site da Karma, que é www.karmacoletivo.com. É isso. Maravilha. E esse foi o 4º episódio do Criança Viada Show. Convido vocês a conhecerem, se ainda não viram ou se ainda não ouviram os outros episódios. Estamos disponíveis no YouTube do projeto Ações para Resistir e também no Spotify. É só buscar lá Criança Viada Show, só tem nós. Então, quem quiser conhecer também um pouco mais sobre o projeto Ações para Resistir, www.açõespararesistir.com. Lá você acessa diário de trabalho, referências de pesquisa, e você pode também falar com a gente, se você quiser, dar o seu retorno, conversar, e a gente estende essa conversa sobre as nossas memórias e as nossas percepções sobre esse tema. Muito obrigado por ficarem aqui com a gente, e até o próximo. Criança viada, criança viada, criança viada, criança viada, show. Ai, gente, ela liga o youtuber que mora nela. Meu irmão na frente, mostrando a língua, minha irmã lá atrás. E eu no meio fazendo o quê? Chorando. Isso fala muito sobre a pessoa? Isso fala muito sobre a pessoa. Aqui é uma outra foto do meu aniversário, eu tirando foto com o espelho. Olha só, já perfil, bem sapequinha. Uma fotinha de criança viada que quebra a expectativa aí de vocês, ó. É uma criança viada jogando futebol com o tênis do papai para mostrar que criança viada pode gostar do que ela quiser. Ela joga futebol, ela faz balé, ela faz o que ela quiser. Bem sapequinha, bem sujinha. Adoro essa foto. Criança viada, criança viada.